Nós estaremos agora compartilhando uma breve mensagem nesse dia tão especial. Mas antes de estar aqui trazendo essa mensagem, eu gostaria de pedir aos irmãos, que pudessem estar orando pela irmã Regina. A Regina está por aí? Está ali sentadinha. A Regina, ontem nós estivemos nos despedindo do esposo dela, do Vander, que durante 3 anos lutou contra diversos problemas de saúde, mas na sexta-feira, na realidade quinta-feira, 11 horas da noite, Regina, o Senhor recolheu o irmão Vander. Então, estivemos lá presente, eu, o Diácono Augusto, a irmã Elizabeth, e outros irmãos da igreja representando o nosso ministério. Que você possa estar orando pela Regina, para que o Espírito Santo possa estar consolando a vida dela e os familiares. Os dias têm sido difíceis. Na semana passada também nos despedimos da mãe do Max, o esposo da Rosenilda. Na outra semana nos despedimos de familiares de 2 de nossos irmãos. E assim vai. Os dias são difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então oremos a Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito presente aqui neste local. Te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso guia, a nossa bússola, e o Senhor tem direcionado a nossa vida, como também, Deus, perdoado os nossos pecados. Deus, entregamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, e damos, ó Deus, a plena liberdade para a atuação do Teu Espírito em nosso interior, tirando a tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti. Assim oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, nesta manhã tem como tema os verbos da cruz. Amém? Os verbos da cruz. Jesus, o ministério de Jesus, ele foi marcado por diversos ensinamentos. Jesus, ele nos ensinou através da sua vida prática, através de palavras, de gestos. Jesus, nos momentos mais inusitados, ele sempre estava ensinando aquele povo. E quando lemos hoje as Escrituras, nós conseguimos receber esse ensino do nosso Deus. Então, Jesus, ele nos ensinou em diversos momentos da sua vida, com palavras e práticas, em momentos inusitados. Jesus fazia deles grandes ensinamentos para nossas vidas, lendo a palavra hoje, e para a vida dos seus naquela época. Nos momentos críticos, ele sempre tinha nos lábios uma palavra de consolo. Em momentos de tensão, ele sempre tinha nos lábios uma palavra de paz. Então, o ministério de Jesus foi marcado de entrega, foi marcado por milagres, por confrontos e também por ensinamentos. E até mesmo na cruz, no momento de sofrimento, de dor, que ele passou, nesse momento, ele verbaliza grandes ensinamentos para a nossa vida. Então, nós estaremos, nesse momento, lendo um pouco sobre esse momento da crucificação e retirando desse texto alguns ensinamentos para a nossa vida. Os verbos da cruz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 23. Amém? Então, Jesus, o ministério dele foi marcado pelo ensino. Nos ensinou com a vida, com palavras. Em momentos de tensão, ele nos ensinou a ser conforto. Nos momentos críticos, ele nos ensinou a ter paz. Então, até mesmo no momento mais difícil da vida dele, e aqueles momentos que antecederam a crucificação, Jesus nos ensina com os verbos da cruz. Amém? Lucas
23, do 33 ao 43, que nós estaremos lendo, amém? Diz o seguinte: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir a roupa dele, lançaram a sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram um vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Jesus então respondeu: em verdade, eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E já era quase meio-dia e escureceu-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Amém? Então, irmãos, os verbos da cruz. Até mesmo no momento de dor, no momento difícil que Jesus estava passando, ele nos ensinou. E o primeiro grande ensinamento que nós tiramos nessa mensagem, que tem como título os verbos da cruz, é a respeito do perdão. No versículo 33 e 34, Jesus disse: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra que Jesus proferiu na cruz. A palavra de perdão. Jesus não apenas roga ao Pai para perdoar os seus executores, como também atenua a vida deles, a atitude deles, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na fala de Jesus, atenuando o erro dos seus executores, nós aprendemos a necessidade de perdoar, de perdoar. Na cruz nós recebemos perdão pelos nossos pecados e também foi liberado o perdão sobre toda a humanidade diante do juízo que lançamos sobre Jesus Cristo. A cruz regenerou a nossa comunhão com Deus. Então, a primeira frase verbalizada por Jesus Cristo na cruz foi uma frase de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uma frase de perdão. Então, naquele ato tão sofrido, Jesus nos ensina a atitude de perdoar. A atitude de perdoar as ofensas que nós recebemos no mundo, a atitude de perdoar as pessoas que nos ofendem e a atitude de nos perdoar quando nós cometemos um erro. Muitas pessoas, irmãos, carregam um fardo grande, entram em crises de depressão
de angústia, de ansiedade, porque no passado cometeram erros. E hoje, no presente, ainda carrega os fardos do passado porque não conseguem se perdoar. Mas Jesus Cristo, na cruz, Ele nos ensina a respeito do perdão. Essa semana estive visitando uma pessoa, não é irmão em Cristo, da nossa comunidade, mas essa pessoa falava sobre a sua vida passada, e você via como aquilo ali lhe trazia angústia, lhe trazia dor. E eu falei para ela, é necessário se perdoar pelos erros que nós cometemos. E Jesus nos ensinou a respeito disso, a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, perdão. É impossível você participar do corpo de Cristo, desse momento, dessa celebração tão importante na vida da igreja, e você está carregando no teu coração mágoa, amargura, ressentimentos. Então Jesus nos ensina com os verbos da cruz a perdoar. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, vê a casa de Deus nessa manhã e ainda carrega algum sentimento de amargura, de dor a respeito de um ato que você recebeu, a respeito de uma pessoa que um dia lhe ofendeu, é tempo de perdoar. E Jesus nos ensina, é necessário perdoar. Mas os verbos na cruz não falam apenas de perdão, fala também sobre a certeza de uma morada eterna. No versículo 43, fazendo o favor, um daqueles malfeitores que estavam na cruz disse, Senhor Jesus, lembra de mim quando vier o teu reino. Jesus então verbaliza e diz, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A vida pós-morte, irmãos, não é uma invenção humana, não é uma filosofia teológica, ela é uma realidade. E Jesus deixa bem claro quando ele diz, em verdade, é seguro o que eu estou lhe dizendo. É verdadeiro o que eu estou lhe dizendo. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação que Jesus garante é certa. Jesus inicia o seu diálogo com esse malfeitor, dizendo, em verdade eu te digo. Então ele trata de algo certo, verdadeiro, seguro, que vai acontecer. Não é uma filosofia criada pelos pais da igreja, não é uma filosofia teológica criada pelos grandes teólogos do mundo, não. A eternidade é um fato e vai acontecer na nossa vida, você querendo ou não. Então, Jesus não verbaliza apenas a respeito de uma salvação, de uma nova moradia, mas ele promete também uma salvação imediata. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Note que ele não dá um percurso de tempo. Daqui a uma semana você estará comigo no paraíso. Depois do purgatório você estará comigo no paraíso. Não, ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje não é amanhã. Ele não deu tempo pré-determinado em dias, mas falou que hoje, aquele malfeitor que se arrependeu, estaria com ele no paraíso. Então, o Salvador da nossa vida, ele tem um paraíso, um jardim, um lar, uma cidade santa, e ele nos levará para esse reino de luz. Lá é um lugar de bem-aventurança, é um estado de plena felicidade, pois estaremos sempre com aquele que é fonte de toda a alegria, chamado Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
As frases verbalizadas por Jesus na cruz nos ensina sobre perdão, nos ensina sobre a realidade, a verdade da vida pós-morte. Esse ladrão, ele não pertencia a nenhuma igreja, não teve tempo de pagar as suas dívidas, não tinha obras, jamais foi batizado e nem mesmo frequentou o CDBB, nem recebeu a ceia do Senhor. Se ele foi salvo, foi por uma simples questão, a graça de Deus que estava sobre a vida deste homem. A graça de Deus mudou completamente a vida daquele homem. Então, quando ele foi colocado na cruz pela manhã, ele era o inimigo de César, mas após a sua morte, ele foi reconhecido como amigo de Deus. De manhã ele estava ao lado de um comparsa. À noite ele estava junto com os anjos na glória e uma multidão incontável de irmãos na fé. Ele estava ao lado de um exército poderoso. Então de manhã ele morreu como um criminoso. À noite ele viveu como um cidadão do reino dos céus, porque ele teve um encontro com Deus. Assistente Google, abriu aqui meu telefone. Então, quando nós lemos os verbos da cruz, nós aprendemos sobre perdão, sobre uma vida pós-morte e aprendemos também pela uma obra consumada. Uma obra consumada. Quando Jesus, ele expira, em Lucas, no versículo 43, no 46, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Disse isso e expirou. Mas em João 19:30, existe uma informação a mais. João 19:30 também fala sobre a crucificação. Eu não vou ler, tá, gente? Mas existe uma informação a mais. Antes Jesus dele expirar e entregar o Espírito nas mãos de Deus, ele diz: está consumado. Está consumado. Está consumado. E ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós não devemos entender esse brado de Jesus como um ato de desespero, mas sim como um alívio de uma obra consumada, um triunfo de quem estava consumando a obra da redenção de toda a humanidade. Jesus estava consumando a sua obra. Ali no Calvário, ele estava pisando na cabeça da serpente e cumprindo o que foi dito em Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este ferirá a tua cabeça e você ferirá o calcanhar. Na cruz, as hostes do inferno foram envergonhadas pela vitória de Cristo. Na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Uma obra consumada. Não é necessário, irmãos, um autossacrifício seu. É necessário que você viva em santidade, que você tenha comunhão com Deus. Mas o que deveria ser feito para nos proporcionar a salvação foi efetivada em Cristo, foi consumada em Cristo. É uma obra consumada. E ele disse: está consumado. Está consumado. Agora, outro grande ensinamento que nós vemos na cruz, que Jesus verbalizou sobre o perdão, sobre uma nova moradia, sobre uma obra consumada. Mas o outro grande ensinamento que nós encontramos fala sobre o reconhecer Cristo em tempo oportuno. O centurião que participou da crucificação, depois de todo aquele acontecimento, ele disse o seguinte: o centurião, no 47, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo:
verdadeiramente esse homem é um justo. Em João diz que verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Note que depois de tudo que ocorreu, uma pessoa e toda a guarnição dele, composta de 100 soldados, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, sabe, irmãos, o reconhecimento tardio da soberania de Deus é um cuidado que a gente tem que ter. E a gente vê aqui o homem responsável pela execução e toda a sua guarnição de soldados, ouvindo a palavra de Jesus, tiveram os seus corações tocados e reconheceram verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Eles foram tardios em reconhecer o Filho de Deus. Que isso não aconteça conosco. Que isso não aconteça conosco. Que possamos reconhecer a obra de Cristo e Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, irmãos, olha, os verbos da cruz nos ensinam sobre perdão, sobre a eternidade. Nos ensina sobre uma obra consumada. O Wander, esposo da Regina, durante muito tempo estive acompanhando ele nesse período de enfermidade. E um dos sonhos dele, que ele falou para mim na última visita, se eu não me engano, era ser obreiro desta igreja. Era ser obreiro desta igreja. Mas Deus é tão misericordioso, a graça de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa, que ele foi promovido de um obreiro da casa de Deus, para um cidadão do reino dos céus. E tudo isso, irmãos, a salvação em Cristo é uma realidade na nossa vida pela cruz. A mensagem da cruz. Uma mensagem de redição, uma mensagem de entrega, uma mensagem de morte e ressurreição. A cruz foi o momento mais marcante da nossa vida. Talvez eu pergunte para você, se você teve algum momento marcante, e você diga para mim, pastor, o momento mais marcante da minha vida foi quando o meu filho nasceu. Foi quando eu realizei um sonho. Foi quando o meu time de futebol ganhou um título. Foi um momento marcante. Isso não está errado. Mas o momento mais marcante da nossa vida, nós não éramos ainda nem nascidos. Há mais de 2000 anos. Foi o momento mais marcante da nossa vida, a crucificação e a ressurreição de Cristo. A cruz é o momento mais marcante da minha vida e nela aprendemos diversas coisas sobre a redenção, aprendemos sobre a entrega de Cristo. A cruz foi um momento marcante na história, em toda a história. Na vida, nós encontramos momentos marcantes, momentos que marcaram a nossa vida. E conforme eu falei, dei exemplo, isso é um fato, não está errado, mas eu quero que você saiba que o momento mais marcante foi a cruz de Cristo. Foi o momento mais marcante da humanidade. A justificação foi um momento histórico que marcou plenamente as nossas vidas, marcou a vida de nossos antepassados, das gerações atuais e vai marcar a vida de gerações futuras. Esse foi o momento mais marcante. E se você está aqui hoje, celebrando essa ceia, é porque você reconhece esse momento marcante. Você reconhece a morte, você reconhece a ressurreição de Cristo. Porque Ele disse que nós devíamos fazer esse ato até a sua volta. Mas nós aprendemos com os verbos da cruz sobre perdão. Se tem alguém que você deva perdoar, faça isso agora, antes de participar da ceia. Libere o perdão.
Tenha plena convicção que a obra que Deus fez na sua vida está consumada. E tenha plena convicção que quando isso tudo acabar, eu tenho uma morada nos reinos dos céus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor. Esse é um momento de reflexão, é um momento íntimo seu com Deus. Os verbos da cruz falam sobre perdão. Por que carregar o fardo do pecado se Ele te perdoou? A palavra de Deus diz que o homem deve examinar a si mesmo, fazer uma avaliação da sua vida. Então é o momento de você estar fazendo essa avaliação e pedindo perdão a Deus. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos verbos da cruz. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão, Senhor. Te agradecemos porque estamos nesse mundo, mas somos cidadãos do reino dos céus. Meu Deus, contempla, Senhor, agora a tua igreja, Senhor. Espírito de Deus, vai fluindo o teu Santo Espírito aqui neste local. Meu Deus, vai tirando o Espírito Santo toda mágoa, todo ressentimento, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade, Senhor, para falar aos corações. Tu tem liberdade, Senhor, neste momento, para tocar em nossas vidas, Senhor. E tirar, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, nós somos pecadores, Senhor. Somos falhos, Senhor. Falhamos, ó Deus, em pensamentos, em atitudes, em palavras. Mas nesse momento, Deus, nós entramos diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor. Que o Teu santo sangue, Senhor, venha sobre nossas vidas, lavando, ó Deus, as nossas vestes e nos fazendo, ó Deus, dignos de sentar, ó Deus, na mesa do Senhor. O meu Pai, contempla, Senhor, a Tua igreja. Contempla, ó Deus, aquele que está desanimado na fé, meu Pai. Vai trazendo vigor, ânimo, vontade de viver, ó Pai, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Meu Deus, contempla aquele, ó Deus, que está, ó Deus, deprimido, angustiado pelos problemas que tem encontrado no mundo. Espírito de Deus, ministra a paz nesse coração. Vai libertando o Teu filho de toda angústia, de toda ansiedade, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A Tua igreja não apenas, ó Deus, clama pelo renovo que vem dos céus. A Tua igreja não apenas clama pelo avivamento que vem dos céus. Mas a Tua igreja Te adora, Senhor, pelo sacrifício da cruz. A Tua igreja, ó Pai, a Tua igreja Te adora pela obra consumada na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria que nesses poucos minutos você estivesse na sua individualidade conversando com Deus, pedindo o Espírito de Deus que Ele te visite,
pedindo que o Espírito de Deus toque na tua vida. É um momento de reflexão seu, é um momento individual seu com o Senhor. Nós estamos prestes a participar de uma grande celebração. E Deus te convida para sentar à mesa do Senhor, porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito na tua vida, porque você é importante para o reino dos céus, você é importante para o Criador do mundo, do universo, e Ele te convida a participar desse momento tão importante na vida da igreja de Cristo. Fale com o Senhor, abra o seu coração, louve o nome do Senhor, agradeça ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito na sua vida e por outros que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus.